Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. Eu escrevo lá no site hojeumesinto.com. Fique à vontade para acessar todo o meu material e os meus vídeos por lá e aqui no YouTube também. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito complexo, que quando a gente está passando por ele, dificilmente a gente enxerga dessa maneira, mas quanto mais a gente enxerga e aprende através desse assunto, a gente se sente grato e aliviado de conseguir usar isso no dia a dia como um hábito, que são os livramentos. Quem de nós aqui gosta de passar por uma situação difícil e complicada, né? Ninguém. Mas, sabe aquele ditado que a gente ouve as nossas avós falando de Deus fecha uma porta para abrir uma janela muito maior? Pois bem, a gente nasce, né, e cresce ouvindo essas frases. Eu imagino que pelo menos uma vez na vida você já tenha escutado isso. Só que quando a gente está no olho do furacão, ai, é difícil, né? Como é difícil a gente encarar os fatos e entender que se não deu certo, é porque aquilo foi realmente um livramento. É... Enfim, a gente vai conversar bastante sobre essa questão. Eu não quero eu não quero entrar em conflito com as crenças de vocês, enfim, cada um de nós tem uma opinião específica de como o mundo funciona, mas baseado nas coisas que eu vivencio, que deram certo para mim, que dão certo para os meus leitores e para os meus pacientes, são através dessas informações que eu passo tudo que eu sei para vocês, né? Claro, com toda a possibilidade a erros e acertos, sinta no seu coração se faz algum sentido para você. Mas eu acredito muito que nós somos co-criadores e que, claro, existe um Deus lá em cima ou aqui embaixo, independente de onde você acredite que Deus exista, mas eu acredito muito nessa nossa responsabilidade de co-criadores e eu acredito muito que a gente viva num fluxo de bem-estar que ele flui o tempo inteiro ao nosso favor. É como se a gente estivesse aqui sentado bonitinho e tá passando uma prateleira o tempo inteiro com coisas maravilhosas que a gente pode escolher para nossa vida, que a gente pode pegar e que a gente pode recusar. Então, muitas vezes a gente acaba recusando, né, essas coisas positivas, a gente vibra tão negativo, né, de acordo às vezes com as experiências, de acordo com a gente quer porque quer aquilo e quer daquele jeito, e se não for daquele jeito eu não quero saber. Então, às vezes a gente se fecha para as possibilidades de bem-estar que o mundo oferece pra gente, porque a gente fica tão fechado no nosso mundinho, querendo somente daquele jeito, que a gente não enxerga todas as outras possibilidades à nossa volta. Eu falo muito para vocês da questão de como as nossas reações são fundamentais para que a gente resolva ou não o nosso problema. E claro que nem sempre é fácil a gente ter reações positivas quando a situação toda é negativa, mas é um hábito. Assim como a gente precisa andar durante muito tempo quando a gente é bebezinho até conseguir fazer isso direitinho, assim como a gente precisa andar de bicicleta bastante até conseguir se equilibrar direitinho, assim como a gente precisa exercer a nossa profissão durante um bom tempo até ficar bem expert naquilo, e mesmo assim, quanto mais a gente exerce, mais a gente fica craque no assunto. É assim com o positivismo, é assim com as reações positivas, e é assim com o talento de enxergar um problema como um livramento. Então a gente precisa praticar. Não tem jeito, não adianta na primeira situação negativa que você vive na sua vida, que você tenta reagir positivamente e que você não tem o resultado esperado, não é nessa primeira vez que se não deu certo, você vai jogar tudo pro alto e falar essa porcaria não funciona, eu não quero mais brincar disso. Se a gente reage dessa maneira, a gente não está reagindo ao nosso favor. Então, é preciso persistência, sim, é preciso paciência, persistência. A gente não aprende as coisas. Tem muitas coisas que sim, que a gente aprende rapidinho, mas tem outras que a gente precisa persistir para conseguir fazer isso com mais sabedoria e com mais facilidade. Então, sim, a gente vai precisar treinar essa questão para que ela fique cada vez mais natural e mais fácil, né? Então, sempre que a gente começa algo novo, dá medo.
Toda vez que a gente se depara com algo desconhecido, a gente sente medo, é normal. Então, a gente precisa treinar, né? Até que a gente se sinta bem com essa questão. E o livramento é um pouco isso, é a gente treinar quando a gente está bem no olho do furacão, quando a gente está bem no centro do problema, é a hora que a gente pode parar tudo, respirar fundo e raciocinar. Nós somos humanos. Aqui na terceira dimensão a gente tem o nosso querido cérebro, a nossa mente ao nosso favor. Nós terapeutas, né, a gente que trabalha bastante com a espiritualidade, com as emoções e tudo mais, eu percebo que às vezes a gente tem um pouco de tendência a falar mal da mente, né? A gente sempre fala bem do espírito, da alma, das emoções. E eu mesma, como terapeuta, às vezes eu me pego falando da mente como se fosse algo negativo. E não é. A nossa mente é algo poderosíssimo. Que se a gente usa ao nosso favor, obviamente, ela é uma ferramenta magnífica que pode transformar toda a nossa realidade aqui nessa dimensão. Então, quando a gente está então no olho do furacão, é a hora de botar a mente para funcionar ao nosso favor. Se a gente age que nem bicho, pensando só no impulso, a gente não vai fazer coisa boa, porque pensa comigo, a gente está no olho do furacão, a gente vai ter a tendência de ou ficar triste em depressão, ou a gente entra em desespero, ou a gente entra em raiva e reatividade. Então, instintivamente, a gente vai sim ter emoções negativas, mas nós temos o nosso cérebro ao nosso favor, que a gente consegue parar, pensar, respirar fundo e escolher. Como que eu vou reagir? Eu vou reagir no instinto, no impulso, sabendo que isso pode não me trazer consequências tão positivas? Ou eu vou parar, pensar, racionalizar essa situação e escolher qual reação que eu posso ter para que eu saia o quanto antes desse problema e me livre disso o mais rápido possível. Claro que todos os nossos problemas e todas as situações que a gente vive, que a gente tenha atraído ou não, whatever, não é disso que a gente vai falar aqui hoje, mas claro que todos os nossos erros aconteceram para nos ensinar alguma coisa. Pode ser que no primeiro momento a gente não queira olhar para esse lado, mas sim, tudo que a gente passa que não seja tão positivo, e o positivo também, né? Mas aqui a gente está falando das questões não tão positivas, enfim. Todos esses erros, todas essas situações, elas acontecem para ensinar a gente alguma coisa. E isso é fantástico, a gente percebe isso depois, né? Quando a gente tenta trabalhar o autoconhecimento, quando a gente tenta ser cada vez mais positivo para viver ao nosso favor, a gente percebe, olhando para trás, que muitas coisas que a gente passou que foram extremamente difíceis, hoje a gente enxerga que elas foram fundamentais, foram professores, foram mestres incríveis que tornaram hoje a gente a ser pessoas assim muito mais positivas, muito mais sábias. Então, graças a esses erros, hoje a gente é quem a gente é. Só que, voltando, estamos falando do olho do furacão, de quando a gente está vivendo dentro do problema. Então, a minha dica é: lembra que isso é um livramento, isso não está acontecendo para te destruir, isso não está acontecendo porque o mundo te odeia, porque Deus te odeia e que você nasceu para sofrer. Não, gente, quando a gente escolhe fazer esse tipo de drama, o que é normal, todos nós humanos, a gente faz isso em algum momento da vida, mas pare e pense, se hoje você está assistindo isso é porque você tem a oportunidade de pensar um pouquinho diferente. Então, não fica trancado no drama, não fica achando que tudo acontece com você, e às vezes parece uma bola de neve, né? Acontece uma coisa atrás da outra. Então, não fica pensando que o mundo deseja todas as desgraças para você e que por mais que você faça e aconteça, as coisas não dão certo. Calma, talvez você tenha feito e acontecido não ao seu favor, talvez você não tenha reagido da melhor maneira possível. E quando eu falo isso, não é que a gente tem que ser igual a Chapeuzinho Vermelho, correr dentro da floresta com cestinha de doces para levar para casinha da vovó. Não, gente, não é essa historinha linda e colorida que eu tô falando para vocês. Mas pare e pensa. Se você vem reagindo da mesma maneira há muito tempo e os resultados não mudam, tem que mudar a estratégia. Tem alguma coisa que você está fazendo que está errado. E pode ser que você esteja sendo positivo demais. Ok, peraí, Adriana, você está falando para eu ser positiva, eu tento ser positiva, eu estou insistindo nisso e nada está mudando. Calma, vamos analisar. O que é ser positivo? Será que você está sendo positivo fazendo as coisas ao seu favor? Ou será que você está vivendo pelo outro?
Hum, Às vezes a gente cai muito nessa armadilha, a gente quer ser bonzinho e sai por aí ajudando todo mundo e esquece da gente. Se a gente esquece da gente, não é o universo que vai lembrar, né? Ele faz aquilo que a gente faz por nós mesmos. Então, pensa nessa questão. Talvez, se você acha que você está reagindo bem, mas as coisas não mudam positivamente para você, o que que você está insistindo que você não deveria insistir? Será que você está se enfiando numa situação que não é o melhor para você e por conta disso você não está encarando isso como um livramento? Será que você está com bilhões de problemas no seu trabalho, por exemplo? E nada dá certo, mesmo você tentando ser positivo, mesmo você tentando dar o seu melhor, as coisas não melhoram? Será que não é um sinal do universo te mostrando que aí não é o lugar que vai te fazer feliz? Dentro de um relacionamento também, às vezes você faz, acontece, fica se anulando para doar tudo ao outro. Será que não é o universo tentando te mostrar que você está sofrendo dentro desse relacionamento porque esse relacionamento não está te oferecendo o melhor que você pode viver na sua realidade? Dentro de qualquer outra situação, de um desemprego, será que talvez o jeito que você está mandando o currículo não é o jeito errado? E que se talvez você deixar de ser orgulhoso, conversar com as pessoas que você conhece, pedir indicação, não vai ser um jeito melhor de você conseguir um trabalho? Ou talvez abrir agora é o momento de você abrir o seu negócio ou de você estudar aquilo que você sempre quis estudar. Vamos pensar um pouquinho. Situações que a gente persiste, persiste, persiste e não dão certo, talvez pode ser um livramento, talvez pode ser um sinal de Deus, do universo, das forças da natureza, te mostrando que aquilo não está mais te fazendo bem, que num primeiro momento ou antigamente podia sim ter sido positivo, mas que hoje, como a gente evolui todos os dias, hoje pode ser que essa coisa não te acrescente mais nada e é preciso virar a página, mudar, né? Fazer as coisas ao seu favor, é o que eu sempre falo. Quando a gente dedica muito da nossa vida ao outro, ou ao que o outro pensa da gente, ou achando que a gente está fazendo o melhor, e a gente não faz o melhor por nós mesmos, a gente não está fazendo a coisa certa, porque se a gente não pensa na gente esperando que o outro pense, não tem milagre que aconteça, como eu sempre falo, o universo só vai dar para você aquilo que você se oferece em primeira mão. Se você não faz isso por você, o universo não vai te ensinar. É aquela história. Se a professora faz a lição de casa para o aluno não vai aprender a lição. E às vezes é isso que a gente deseja do universo, né? Ia ser muito mais gostoso se todas as lições já tivessem feitas e a gente tivesse aqui simplesmente só para dar risada o tempo inteiro. Pode ser assim? Pode ser assim, desde que a gente se abra para os aprendizados, desde que a gente enxergue essa realidade como ela realmente é e comece a viver mais ao nosso favor. E essa questão também é muito importante a gente fazer com a gente, né? A gente sempre, todas as escolhas que a gente faz, pensar na gente em primeiro lugar, porque o outro só vai ser feliz se a gente também for feliz. As pessoas que a gente ama realmente, elas vão ser felizes se a gente estiver bem. E tomar cuidado da gente não entrar também no livre-arbítrio do outro. Eu já falei isso para vocês em vários outros vídeos, mas isso é muito importante. Às vezes a gente quer poupar o outro do sofrimento e nisso a gente poupa o outro, na verdade, do aprendizado. E o aprendizado do outro é tão importante quanto o seu aprendizado. Se você poupa ele da realidade dele, ele não vai aprender. E aí, de novo, aquele exemplo da professora. Se você faz a lição para o aluno não vai aprender o que ele precisa aprender. Então, você está poupando ele do aprendizado aqui, mas lá na frente a vida vai cobrar. E vai cobrar com talvez menos amor e carinho do que você cobre. Então, tomem muito cuidado, meus queridos, nessa questão da gente querer poupar as pessoas que a gente ama, querer fazer tudo pelo outro. Num primeiro momento, parece ser positivo, parece ser um ato de amor. Mas se a gente parar para analisar friamente, não é não. É ao contrário, é um ato de desamor. Porque a gente está querendo poupar o outro do sofrimento. Claro, né? A gente não quer ver as pessoas que a gente ama sofrendo, mas a gente precisa deixar que a pessoa aprenda do jeito dela, no tempo dela, de como ela acredita que é melhor. A dica que eu sempre uso, porque assim como vocês, eu também tenho o coração de manteiga, por mim eu queria salvar a vida de todo mundo, mas não é papel meu fazer isso, né? Então, a dica que eu dou que funciona muito para mim é, quando eu tô querendo ajudar muito aquela outra pessoa, quando eu tô querendo pegar o problema dela para mim, para que eu resolva, eu paro e penso, ops, eu sou inteligente,
Eu sou capaz de resolver os meus problemas. Por que que eu estou duvidando da inteligência daquela pessoa? Por que que eu estou duvidando da capacidade que essa pessoa tem de resolver os problemas dela? Então, se a gente pensar um pouquinho por esse lado, ajuda bastante. A gente vê que, poxa, eu resolvo os meus problemas, eu sou inteligente o bastante para isso. Por que que eu estou julgando que aquela outra pessoa não é? Por que que eu estou querendo fazer para ela? Quer dizer que ela não é inteligente o bastante para resolver os próprios problemas? Então, pensem um pouquinho nessa questão, que com certeza o coração melhora e a gente deixa o outro aprender do jeito dele, no tempo dele, nas escolhas dele, porque às vezes aquilo que você acha que o outro precisa aprender, na verdade ele nem precisa, é algo que você tá julgando, mas ele tá bem do jeito que ele tá. A gente que tem mania, né, de querer julgar e de querer resolver a vida das pessoas. Então, meus queridos, fica a dica para todas essas questões. Eu vim falar de livramento, a gente acabou, né, indo para outras questões, mas uma coisa leva a outra. Então, o meu pedido é, quando a gente estiver dentro do olho do furacão, pensa, às vezes, o caminho que a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está tentando desse jeito e não dá certo, vou tentar achando que aquele é o melhor para mim, aquilo é o melhor jeito de sair do problema e insiste, não dá certo nunca. Para, pensa, respira, talvez seja um desviar de caminho. Pode ser que o objetivo seja ok para você, mas desvia. Se indo por aquela rua não está dando certo, vira a rua, vai por outro caminho. Tá tudo interditado lá, tá trânsito, tá com enchente, não vai por aquela rua, vai por outra. A nossa teimosia nem sempre ajuda a gente. A gente precisa ter o discernimento de entender essa sutileza, até onde a gente tem que persistir ao nosso favor e quando aquela persistência não tá rolando. Aquilo é um livramento, aquilo tá te mostrando que esse não é o melhor caminho para você, você não tá agindo ao seu favor, você talvez não esteja sendo o seu melhor amigo, você tá sendo crítico, severo, exigindo demais de você. Para, seja menos cruel com você mesmo, vê se você está persistindo porque realmente aquilo exige mais treino, mais expertise de você, ou se você está sendo teimoso e aquele caminho que você está tentando não é o melhor para você, tem algo muito maior. Então, vamos enxergar fora da caixinha, vamos ser mais humildes, vamos começar a acreditar que a gente merece mais e se abrir mais para o que o universo pode fazer por nós mesmos, né? Às vezes a gente só enxerga aquilo porque é só aquilo que a gente conhece. Então, se a gente se entrega para a vida e a gente começa a agir de uma maneira mais leve, as coisas começam a acontecer, porque o universo só vai agir a nosso favor se a gente deixar ele trabalhar. Se a gente ficar sendo teimoso, o universo não pode fazer o papel dele, né? Então é isso, meus queridos. Fica aqui o recado do livramento que talvez a gente, porventura, possa estar passando, né? Fica aqui a minha dica para vocês. Se vocês quiserem assistir os meus outros vídeos, né? Fiquem à vontade aqui no meu canal do YouTube, dá um joinha se esse tema te interessou, se inscreve aqui no meu canal se você gosta do meu material, porque assim, cada vez que eu der um upload no novo vídeo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Para conhecer mais do meu trabalho, dos florais de Bach, dos meus outros textos e vídeos e tudo mais, dá uma passadinha lá no meu site www.hojeeumesinto.com e se você quiser me sugerir outros temas, se ficou alguma dúvida desse vídeo que a gente está conversando aqui hoje, fica à vontade de me escrever. O meu e-mail é contato@hojeeumesinto.com e eu vou receber a sua mensagem com todo carinho. É isso, meus queridos, gratidão imensa pela presença de vocês aqui comigo hoje e vamos nos falando, espero vocês nos próximos vídeos. Um beijão e até a próxima!